Boa tarde, senhores torcedores do canal Sênio. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense tá em folga, né? Desde domingo, segunda e hoje. Amanhã volta aos treinos, né? Agora eu estava vendo uma matéria no GE, a matéria do Giba Pérez, Jéssica Maldonado e Marcelo Neves. O Fluminense ele já emprestou vários jogadores, vendeu alguns, e ainda tem alguns jogadores que muito pouco utilizados que podem ser emprestados até o fim da janela. Um deles é o Santos Moreno, né? Que está em negociação lá com o Dallas, que pode sair até o dia 26, que é o fechamento da janela da MLS. E tem outros jogadores aqui no Fluminense, que o Giba falou aqui. O Fluminense chegou a ter um elenco, inchado, mas conseguiu negociar boa parte dos atletas que não teriam espaço em 2026. Porém, esse número ainda pode aumentar. Afinal, a janela doméstica, que envolve movimentação de jogadores que jogaram competições estaduais, fecha na próxima sexta-feira, dia 27. A ideia da comissão técnica é contar com três atletas para cada posição. Dois jogadores disputando posição entre si, e um terceiro que em alguns casos pode ser um atleta da base, né? Nesse cenário existe a possibilidade de que jogadores pouco utilizados saiam para jogar mais em outros clubes brasileiros ou estrangeiros. Uma saída quase certa é a do atacante Santos Moreno, como eu falei ainda agora, né, que está em negociação com o Dallas FC da MLS. A diretoria tricolor tenta ainda aumentar os valores para igualar com o que foi gasto para trazê-lo 8 meses atrás. O zagueiro Igor Rabelo é outro pouco utilizado por Zubeldia. Não recebeu proposta para sair. Uma das joias da base, Riquelme Felipe, é outro que vive uma indefinição. Ele foi promovido ao profissional na reta final de 2024 para se destacar no Carioca. Seguinte, é uma coisa que eu já falei no vídeo anterior. Acho errado o jogador sair do sub-17 direto para o profissional. O jogador, ele pula etapa. Ele pula o sub-20. Ele tem que aprender algumas malícias, algumas maldades do sub-20 ainda, para depois chegar melhor no profissional. O que adianta o jogador sair do sub-17 para ser reserva ou para ficar só treinando lá e depois voltar para compor o sub-20? Não adianta. Eu acho melhor deixar os jogadores cumprir todas as etapas. O que acontece? Eles vão para o profissional, não jogam, ficam às vezes nem no banco, só ficam treinando. O sub-20 fica fraco, porque não tem jogadores, que os melhores, quando é para chegar lá, sai, vai para o profissional para não jogar. Então esses jogadores deveriam ir para o sub-20 para jogar, para amadurecer, pegar mais casca. E o Fluminense, né, os scouts do Fluminense tem que trazer jogadores melhores para o sub-20. Eu estava vendo os melhores momentos hoje de manhã do sub-20 do Cruzeiro com o Fluminense. Pô, vergonhoso o time do Fluminense. Foi 3-0 Cruzeiro, isso no primeiro tempo. E podia ter sido muito mais. É vergonhoso esse time sub-20 do Fluminense. E olha que a gente já teve grandes times de sub-20, mas está muito vergonhoso o sub-20 do Fluminense. Os scouts do Fluminense, a diretoria do Fluminense, tem que rever isso, além de deixar os jogadores do sub-7
maturar mais indo para o sub-20, tem que trazer bons jogadores que existem no Brasil inteiro aí, que jogam em várias equipes aí, que o Fluminense tem condição de trazer. Jogadores de equipes pequenas ou jogadores de time grande, que às vezes está sobrando no time grande, não tem vaga, e que no Fluminense aqui teria. E seriam jogadores bons que melhorariam muito, e a equipe sub-20 poderia dar fruto depois no profissional, até ser vendido para melhorar. Do jeito que está, vai vender quem do sub-20? Não tem jogador para vender. Um time horroroso, cara. Brincadeira, a zaga. O goleiro é o melhorzinho, mas nesse jogo também agarrou mal o Félix. Aí a zaga é fraco, esse Loyola que estava treinando junto com o profissional não jogou nada. O meio de campo está fraco, o ataque está fraco, vai tomar só sacode, cara. E aí vai querer vender esses jogadores, não pode aproveitar quase ninguém do sub-20 Fluminense. Vamos maturar mais jogadores. Saiu do sub-17, faz o sub-20, a não ser que seja um jogador extra-série. Aí tudo bem, aí pode botar ele para jogar já no profissional. Mas se não for extra-série, deixa ele maturar para pegar mais casca, para poder ir bem para o profissional. É pressa para vender o jogador? Se for pressa, vai acabar o tiro saindo pela culatra, porque o jogador está indo para lá e ficando no banco de reserva. Então deixa ele ficar maturando, indo para o sub-20, que tem olheiros dos times lá de fora que olham os jogadores nas categorias de base, olham no sub-17, olham no sub-20. Então tem que deixar o jogador maturar para chegar no profissional depois com casca, para poder jogar. Senão vai chegar muito verde, não vai saber jogar, vai ficar barrado e vai ser estragado um jogador que não souberam avaliar a pedra, a joia legal. Vão estragar a joia. Tem que deixar o jogador maturar, jogar o sub-20, sub-17 legal. Tem jogadores novíssimos que estão indo pro sub-20, pro profissional, sem condição nenhuma de jogar no profissional. E ainda mais quando nós temos um treinador que é um grande treinador, concorda, apesar de eu não gostar dele demorar para mexer, que eu acho que tem jogadores no banco à altura para substituir os titulares quando estão cansados. Ele espera chegar a 25, 30 minutos ou mais, como esse último jogo com o Atlético Mineiro, que mexeu 42 minutos. O jogo contra o Vasco nós perdemos por isso. E quando mexeu, o time já estava todo morto. Aí quem entra, sucumbe, junto com os que já estão mortos. Tem que saber mexer na hora certa. Então aí os jogadores da base, com esse treinador que não utiliza o jogador da base, que também não tem nenhum para utilizar. A gente pode criticar dele não utilizar, mas quem que pode utilizar da base ali? O Riquelme Felipe está jogando nada. Os outros jogadores também não estão jogando nada, cara. O único que a gente pode criticar, que não está tendo nenhuma chance, é o Fidelis. Só ele. O resto, não estou vendo ninguém para ter chance ali. Nem o Riquelme Felipe, que a gente no início cobrava, não está tendo. Mas por quê? Pelo que eu acabei de falar. Tirando os moleques do sub-17 para ir profissional, para não jogar, para não ter condição de jogar, o cara vai sucumbindo e depois estraga, fica ali sem poder fazer nada. Então eu acho que está acontecendo um erro no Fluminense, na diretoria do Fluminense, nos profissionais, quando leva os jogadores do sub-17 para o profissional, tem que saber esperar. Esperar, às vezes, é melhor do que você tentar antecipar uma coisa. Nessa hora não vale a pena ir pela torcida, vale a pena ver o que vocês estão vendo ali. O jogador tem que passar por todas as categorias. Não pode pular do sub-17 para o sub-20, a não ser que seja um extra-série. E no Fluminense não tem nenhum extra-série.
Vamos esperar aí para todas as categorias para depois maturar aí o profissional. Aí vai trazendo um jogador ou outro para jogar, porque infelizmente no sub-20 não tem nenhum que possa alcançar. E atualmente nem no sub-17 tem um jogador mais ou menos legal para jogar. A gente tem que esperar maturar, senão a gente vai queimar vários jogadores. Depois os jogadores vão sair do Fluminense por um preço barato, porque não estão rendendo nada, aí acabam rendendo em outro clube e o Fluminense fica lambendo os beijos. Tem que saber cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu tempo. Espera os jogadores maturar para jogar. Não pode se precipitar, não pode. Para vender, não pode. Tem que esperar maturar para levar para o profissional. Leva do sub-17, sub-15 para o sub-17, sub-17, sub-20. Aí quem for bom depois leva para o profissional, para estar mais cascudo e poder render mais, render melhor. A gente está cansado de ver jogadores que jogavam muito na base, chegam no profissional e não jogam nada. Vários jogadores, vários casos. Então, tem que esperar, tem que ver legal. E os scouts tem que trazer bons jogadores desses times que tem por aí. O Fluminense não trouxe quase ninguém dessa Copa São Paulo. Não trouxe quase ninguém. E agora não divulgam mais também quando tem os jogos da categoria de base. Eu gosto de assistir. Eu vejo o YouTube, o Flu TV. Ninguém fala mais nada quando vai ter o jogo. Eu não consigo nem ver. Tem que chegar e falar, divulgar, para a gente poder assistir e para outras pessoas assistirem e todo mundo ver os jogadores da base também. Agora tem que ver o Fluminense, na minha opinião, se tem que ter 3 jogadores para cada posição, está faltando um jogador para o gol. Tem o Fábio, tem os outros 2 que, na minha opinião, não tem condições de substituir o Fábio quando precisar. Para um jogo, às vezes, dependendo do adversário, se for campeonato carioca, ou for um adversário muito fraco, vale a pena. Mas se for um campeonato levado a sério mesmo, como um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, não pode botar o Pitaluga nem o Vitor Eudes para agarrar no lugar do Fábio. Aí se o Fábio se contundir ou levar um cartão, um terceiro cartão amarelo, ou for expulso por algum motivo, você vai botar numa fase de mata-mata o Vitor Eudes para agarrar, ou o Pitaluga, praticamente derrota certa. Então tem que ter um goleiro reserva à altura para substituir o Fábio numa necessidade. Eu já falo isso desde o ano passado e ninguém me ouve. Todo mundo fala de várias posições, cobram lá, eu não vou lá para cobrar, mas eu não posso ir, porque eu a imprensa, o Fluminense nem me conhece, eu não posso ir lá, ninguém me conhece. Agora, não tem como ir lá no CT, até porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, fico de meio-dia à meia-noite vendendo açaí com a minha esposa, aí fico fazendo esses vídeos aqui para tentar distrair um pouco de manhã. Agora eu fui à feira comprar um troço, minha esposa também teve que sair, estou fazendo esse vídeo rápido para depois, quando ela chegar, a gente voltar a vender açaí. Mas tem que ver isso, cara. Tem que ver. Agora, vamos aguardar. E o Zubeldia tem que ser cobrado pela diretoria. Não pode substituir depois de 25, 30 minutos, cara. Viu que o jogador está cansado? Substitui. Os outros times substituem e vem para cima do Fluminense, empata o jogo e viram. Não empataram esse jogo, nem viraram do Atlético Mineiro, porque o Fábio fez umas 2 grandes defesas. Senão, a gente teria ou empatado ou perdido o jogo, com certeza. E a zaga do Fluminense está uma mãe. Todo mundo fala do Freitas, mas o Gêmeos não está jogando nada. O Ignacio, quando entra, não joga nada. Porra, bota esse menino Mina, que chegou aí, Mijar, que chegou aí para ver, cara. Se ele foi o melhor zagueiro, o melhor jogador lá do Campeonato Uruguaio, apesar de não ser um excelente campeonato,
Mas se contratou é para jogar, não é para ficar só treinando. Então tem que botar ele para jogar num jogo, pelo menos, para a gente ver. Aí se ele render bem, passa a ser titular. Ah, tem que se adaptar? Tem, concordo. Mas para se adaptar, tem que se adaptar jogando. Como é que você vai se adaptar se não jogar? Fica difícil. Agora, então, vamos aguardar, começa os treinamentos amanhã. Vamos ver quais jogadores que vão se recuperar. Eu acho que o Bernal deve se recuperar para o jogo Corinthians. Ele é muito importante. O Fluminense estava jogando muito bem quando ele estava jogando. O Nonato, vamos ver se recupera. O Cano, não sei como é que está. Vamos ver os jogadores que podem voltar. Também eu vi ainda agora que o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que o Corinthians não vai trazê-lo da convocação lá a tempo de jogar com o Fluminense. Então deve ser o reserva. Pelo que eu vi, um jogo que eu vi do Corinthians, esse reserva do Corinthians é fraco. Então, se o Fluminense atacar legal, e tem o Garro também vai ser convocado, também não vão trazer de volta. Mas o Garro acho que até é reserva. E o Memphis eu não sei se vai conseguir jogar, que ele tinha sentido uma contusão no jogo contra o Flamengo. Não sei se foi alguma coisa simples, se vai ter condição de jogar contra o Fluminense, não sei. Mas o Hugo Souza é um desfalque importante, é um reforço para a gente, né? Então vamos aguardar para ver quem vai treinar, quem vai poder jogar e o que vai acontecer nesse período aí. Agora, todo mundo, acabei de falar que eu tenho câncer de próstata, mal de Parkinson. Fiz o vídeo com a ajuda o canal, né, com a ajuda da sobrinha da minha esposa, a Monique. Então, pensei de, não sei mexer quase na internet, pensei de não ter nem 50 inscritos. Graças a Deus, estou com 757 inscritos, que eu vi hoje. Às vezes diminui um, às vezes aumenta um, dois. Mas no momento eu vi que tem 757 inscritos. Então eu agradeço a todos que se inscreveram. Fiz amizade com vários que se inscreveram. Conversam comigo quase todos os dias. Para mim é importante isso, por causa do problema que eu tenho. E aí eu me empolguei, espero chegar até junho, pelo menos aos 1.000 inscritos. Se vocês puderem colaborar comigo, né? Quem está inscrito, continue dando like, compartilhando, dando hype para melhorar a pontuação do canal e convidando seus amigos que não foram inscritos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. E quem não tiver inscrito, mas costuma assistir nossos vídeos, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peça seus amigos também para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? Agradeço a todos que se inscreveram e que vão se inscrever também. A outra parte, esse ano só tive uma amiga que fez o Pix pro nosso canal. Então eu tenho 2 Pix, se vocês puderem colaborar, fazer Pix para ajudar o canal, a gente melhorar algumas coisas aqui pro canal, eu agradeço, desde que seja de coração e que não faça falta para vocês. Os 2 Pix todos os 2 são do Banco PicPay, tá? paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O outro, que é um menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, que tenho mal de Parkinson, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 são do Banco PicPay, tá? Quem puder colaborar, ajudar o canal e se não fizer falta e for de coração, eu agradeço. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima, se Deus permitir.